Pense numa Europa que parece acordar depois de um sono bem longo. De repente, as cidades voltam a crescer, os mercados estão cheios de gente, de produtos, de vida e novas ideias começam a circular por toda parte. É esse o cenário da Baixa Idade Média. Um período, olha, de transformações muito profundas e às vezes bem dolorosas, que acabaram redesenhando o mapa do continente para sempre. Então, vamos lá. A gente vai mergulhar fundo nessa história fascinante da Baixa Idade Média. Um momento que foi um verdadeiro ponto de virada, sabe? Uma época em que o comércio simplesmente explodiu, mas que também enfrentou crises terríveis. E no fim das contas foi o berço de uma Europa completamente nova. Olha só o nosso roteiro. Primeiro a gente vai ver esse renascimento econômico e social. Depois vamos entender como o comércio virou o grande motor da sociedade. Em seguida vamos encarar de frente as grandes crises do século XIV. E por fim, vamos descobrir como tudo isso junto moldou o mundo que veio depois. Para a gente entender bem essa era, a gente precisa voltar um pouquinho para um tempo em que o sistema feudal, aquele mundo todo centrado na terra, na vida no campo, começava a dar sinais de que ia mudar. Era como se uma nova energia estivesse pulsando por toda a Europa. Mas o que foi que deu o start para essa transformação toda? Bom, foram vários fatores juntos. Com técnicas melhores na agricultura, a produção de comida disparou. E com mais comida, veio mais gente. Imagina só, a população da Europa praticamente dobrou em 300 anos. Ao mesmo tempo, aconteceram as cruzadas, que, apesar da questão religiosa, tiveram um efeito colateral gigantesco. Elas reabriram as rotas com o Oriente, trazendo de volta para a Europa produtos que eram quase lendas, como especiarias, tecidos de luxo e muito mais. E com mais gente, mais comida e mais produtos circulando, o resultado foi uma verdadeira revolução comercial. O comércio não só deixou algumas pessoas ricas, não. Ele começou a mudar a própria estrutura da sociedade, ajudando a construir cidades e a criar uma classe social que até então não existia. O coração dessa nova economia batia forte nas feiras medievais. E olha, não era uma feirinha de bairro não, viu? Eram eventos enormes que aconteciam em lugares estratégicos, bem no cruzamento das rotas comerciais. Mercadores de tudo que era canto da Europa iam para lá e as feiras viraram um grande ponto de encontro, não só para negócios, mas para troca de culturas também. Agora, com gente vindo de tantos lugares, surgiu um probleminha. Cada um chegava com um tipo de moeda. Imagina a confusão. E foi aí que apareceu uma nova profissão, a dos cambistas. O trabalho deles era trocar essas moedas. Mas eles foram além. Passaram a guardar o dinheiro das pessoas com segurança e até a emitir documentos, tipo umas cartas de crédito, que já eram uma versão antiga dos nossos cheques. Mal sabiam eles, mas ali estavam nascendo as bases de todo o sistema financeiro moderno. E quem eram as pessoas que tocavam todo esse comércio? Eram os comerciantes, os artesãos, gente que vivia nas cidades nos chamados burgos. E é por isso que eles ficaram conhecidos como a burguesia. Essa galera era uma novidade. Eles não tinham terras, não tinham títulos de nobreza, o poder deles vinha do dinheiro, da influência econômica. E isso, claro, começou a balançar as estruturas da velha ordem feudal. Mas toda essa fase de crescimento e otimismo estava com os dias contados. O século XIV chegou e trouxe com ele uma série de crises, uma pior que a outra. Crises tão gigantescas que abalaram a Europa até os alicerces e mudaram o rumo da história para sempre. Foi o que a gente chama de tempestade perfeita. Primeiro, o clima mudou. As colheitas foram péssimas e uma fome terrível se espalhou. Logo em seguida, um conflito gigantesco, a Guerra dos 100 Anos, arrastou a França e a Inglaterra para mais de um século de violência. E quando parecia que não podia piorar, a maior de todas as catástrofes chegou pelo mar, a Peste Negra. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito devastador, que durou mais de um século. Causou uma destruição imensa, mas teve uma consequência inesperada. Conforme os nobres, os senhores feudais, morriam aos montes nas batalhas, o poder deles diminuía. E quem ficava mais forte com isso? Os reis. A guerra, no fim das contas, ajudou a centralizar o poder nas mãos das monarquias. E aqui a gente vê uma das maiores ironias da história. Lembra daquelas rotas comerciais, daqueles navios que traziam tanta riqueza e prosperidade do Oriente? Pois é, foram exatamente eles que trouxeram, sem que ninguém soubesse, um passageiro clandestino e mortal, a bactéria da peste, que viajava nas pulgas dos ratos que infestavam os porões dos navios. O impacto foi algo que a gente hoje mal consegue imaginar. A estimativa é que a peste negra matou 1/3 de toda a população da Europa. Para pensar nisso, 1 a cada 3 pessoas. Cidades inteiras praticamente desapareceram, famílias foram dizimadas. A sensação era de que o mundo estava acabando. O custo humano foi avassalador.
Parece o fim de tudo, não é mesmo? Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada fascinante. Toda essa morte, toda essa destruição, por mais terrível que tenha sido, funcionou como um acelerador de mudanças que já estavam acontecendo. A Europa que nasceu depois dessas crises era um lugar muito diferente. Vamos fazer um antes e depois rapidinho. Antes da crise, os senhores feudais mandavam em tudo e os camponeses eram servos, presos à terra. Depois da crise, com a morte de tanta gente, começou a faltar trabalhador. E pela lei da oferta e da procura, o trabalho de quem sobreviveu passou a valer muito mais. Os camponeses agora tinham poder para negociar, o que enfraqueceu a servidão. O poder dos senhores feudais diminuiu e o dos reis, como a gente viu, aumentou. Então, o ponto principal é esse. As crises do século XIV aceleraram, e muito, o fim do sistema feudal. Elas diminuíram o poder da nobreza, ajudaram a acabar com a servidão e fortaleceram a burguesia e os reis. Foi nesse solo de muito sofrimento que as sementes da Idade Moderna, com nações centralizadas de uma nova economia, foram plantadas. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Será que a crise do século XIV foi só o fim de uma era? Ou foi, na verdade, o parto? Um parto doloroso, mas necessário, de um novo começo? O que a história parece mostrar é que, muitas vezes, é justamente no meio do caos que o futuro acaba sendo construído.